Trabalhar em Portugal é muito diferente de trabalhar no Brasil. E não é só o salário. Desde a forma de contratação até o horário que as pessoas vão embora do escritório, muda muita coisa. E já que essa semana a gente vai ter o feriado de 1º de maio, que é o do Dia do Trabalho, e sim, aqui em Portugal a gente também tem esse feriado, eu resolvi trazer esse vídeo para te contar algumas diferenças que eu já percebi trabalhando nos dois países. E se você pensa em morar fora, esse vídeo pode te ajudar a evitar muito choque de realidade. Olá, eu sou Jéssica Couto, eu trabalhei 15 anos como contadora no Brasil e eu tô trabalhando os últimos 2 anos e meio como contadora aqui em Portugal, então eu vou contar um pouco da diferença da minha realidade, que é o mundo corporativo, eu trabalho no escritório. E apesar dos dois países terem similaridades como o idioma, como um pouco da cultura, o mercado de trabalho tem algumas diferenças. E começando, por exemplo, com o ingresso no mercado de trabalho. Eu já fiz alguns processos seletivos aqui, atualmente eu sou supervisora contábil, e já precisei fazer alguns processos seletivos para a minha equipe. E uma coisa que eu notei logo de cara foi que o ingresso no mercado de trabalho aqui em Portugal, ele é mais tardio do que no Brasil. Aqui eles focam muito mais em primeiro terminar o estudo para depois sim ingressar no mercado de trabalho. Então, enquanto no Brasil a gente começa a trabalhar com 16, 18 anos, aqui normalmente eles começam a trabalhar por volta dos 22, 24, logo depois que terminam a faculdade. E ainda com relação à preparação para o ingresso ao mercado de trabalho, aqui eu preciso citar o inglês. Enquanto no Brasil apenas 5% dos brasileiros têm algum nível de inglês do básico ao fluente e apenas 1% dos brasileiros têm o inglês fluente, aqui em Portugal esse nível vai de 60 a 70% dos portugueses com algum nível de inglês. E no geral, nos índices, Portugal é citado como um dos países com mais alta proficiência do idioma. E isso acaba impactando na nossa percepção do nosso nível do idioma, porque o meu inglês não é perfeito, eu consigo me comunicar, mas eu sei que eu ainda tenho muito para melhorar. E enquanto no Brasil isso era meio que uma exceção, porque eu tinha um certo nível de inglês e eu conseguia trabalhar com inglês, aqui às vezes eu sinto que eu sou uma exceção porque o meu inglês, ao contrário, o meu inglês não é tão bom assim. Então, a gente muda a realidade, né, de uma realidade de uma exceção boa para uma realidade de uma exceção não tão boa assim, digamos assim. Tá, então o profissional se preparou, estudou, resolveu ingressar no mercado de trabalho, passou pelo processo seletivo e foi aprovado. A terceira diferença que eu quero citar é com relação ao vínculo empregatício. No Brasil, a gente tem a carteira de trabalho e aqui em Portugal a gente tem o contrato de trabalho. Embora teoricamente possa parecer a mesma coisa, na prática existem algumas diferenças, como por exemplo, no Brasil, com a carteira de trabalho, existe uma padronização das leis e direitos trabalhistas regidas pela CLT, enquanto aqui em Portugal como tudo é previsto no contrato de trabalho, não tem tanta padronização assim. É muito mais com base no que é escrito, o que é estipulado no contrato de trabalho. Então, aqui é muito importante que se leia de fato com atenção tudo que tem no contrato de trabalho e que tudo esteja estabelecido lá. Ok, carteira de trabalho assinada, contrato de trabalho assinado. A quarta diferença é com relação ao período de experiência e ao aviso prévio. No Brasil, o período de experiência é de 3 meses. Aqui em Portugal, o período de experiência é de 6 meses. Sim, 3 meses a mais, o dobro do tempo. No quesito aviso prévio, no Brasil, o aviso prévio é de 30 dias, né, que o funcionário tem que cumprir ali antes de sair, enquanto aqui em Portugal depende. Se você tiver menos de 2 anos de casa, menos de 2 anos trabalhando na empresa, o teu aviso prévio também vai ser de 30 dias. Porém, se você tiver mais de 2 anos trabalhando na empresa, o teu aviso prévio passa a ser de 60 dias, 2 meses. Agora eu vou te contar mais duas diferenças que, para mim, dentre todas essas, foram as mais impactantes e positivas daqui de Portugal, eu acho. A primeira delas é com relação ao equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Aqui, a gente tem muito mais essa cultura de ter esse equilíbrio, muito mais do que a gente tem no Brasil. No Brasil, eu sinto que o mercado de trabalho, o trabalho em si é muito mais corrido, aqui as coisas são mais calmas. Tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Porque eu acho que no Brasil as coisas acabam funcionando mais rápido, assim, a gente consegue resolver as coisas mais rápido. Aqui os processos são um pouco mais lentos, porque de fato as pessoas valorizam que o trabalho seja feito ali em 8 horas. E o que não dá para resolver em 8 horas, paciência, fica para depois.
Então acaba que os processos são um pouco mais lentos, né. E aí algumas coisas que eu percebi na prática com relação a esse ponto, que foi o escritório vazio às 4h30 da tarde. É, no começo eu achei bizarro isso, assim, porque eu não sou acostumada, eu não era, né, acostumada com isso. Não significa que eles não trabalhem o que tem que trabalhar. Se o escritório tá vazio às 4h30, significa que provavelmente as pessoas chegaram cedo. E sim, elas chegam cedo e elas cumprem as 8 horas de trabalho por dia, porque aqui também a carga semanal também é de 40 horas. Então elas cumprem as 8 horas por dia. Só que elas se atêm às 8 horas por dia. Elas cumprem o que precisa ser cumprido nas 8 horas por dia. Então, é como se a diferença fosse: no Brasil, a gente tinha horário para entrar, mas não tinha tanto horário para sair, e aqui a gente tem horário para entrar e a gente tem horário para sair. A gente, de fato, cumpre também o horário da saída, porque existe essa valorização da vida pessoal que você tem fora do trabalho, e é assim que tem que ser, né. A nossa vida não pode ser só trabalho. E aí, a outra coisa que eu vi na prática que eu achei bem diferente, pelo menos na minha experiência na minha empresa, é que o escritório fecha às 8 da noite. No Brasil, já aconteceu várias vezes de eu virar à noite trabalhando, né, o escritório ficar aberto 24 horas por dia. Aqui não, aqui deu 8 horas da noite e você precisa ir embora, porque o recepcionista ou a recepcionista geralmente 10 minutos antes passa pelo escritório, avisando quem ainda estiver lá: "Ó, se liga porque daqui a pouco vai dar 8 horas e a gente vai precisar fechar o escritório". Então, no máximo 8 horas, independente do período do mês, né, porque a gente sabe que vida de contador, a gente tem aquelas semanas mais turbulentas no mês, e dependente de qual semana você esteja, independente se você está em fechamento contábil ou não, às 8 horas o escritório vai fechar, então você precisa sair. Então, pra mim foi meio surreal, assim, eh, às vezes 7, 7h30 da noite, na época de fechamento, tá saindo do escritório. Claro que assim, eu também tive que trabalhar muito a minha mente, né, porque eu trabalhei 15 anos no Brasil, então eu sempre tive muito essa mentalidade de cumprir tudo que precisa ser cumprido. Então, já aconteceu muitas vezes de eu sair do escritório às 8 e continuar trabalhando de casa, mas eu evito ao máximo fazer isso, porque se aqui existe essa cultura de de ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, eu quero me beneficiar disso, porque eu acho que de fato é uma coisa muito saudável. Então eu evito ao máximo isso de sair do escritório e continuar trabalhando de casa, que também acontecia no Brasil. E no geral eu tenho conseguido ter esse equilíbrio, mas ainda pra mim, de vez em quando eu fico: "Nossa, fechamento contábil e eu tô saindo do escritório às 8". Ainda, mesmo nesses 2 anos e meio trabalhando aqui, de vez em quando isso ainda é um pouco surreal pra mim. Mas sim, existe essa diferença. E uma outra diferença também é com relação ao deslocamento até o trabalho. Enquanto no Brasil eu levava entre 2 horas e meia e 3 horas pra chegar no trabalho, aqui isso praticamente não existe. Aqui a regra é você levar menos de 1 hora até o trabalho. Se você leva mais de 1 hora, na verdade, se você leva, sei lá, mais de 45 minutos, você já é uma exceção. Claro que a gente precisa considerar o tamanho dos 2 países, né. Portugal é muito menor que o Brasil. Portugal tem mais ou menos o equivalente em tamanho ao estado de Pernambuco do Brasil ou de Santa Catarina. Isso significa que as cidades são menores, e aí por isso, obviamente, você leva menos tempo, né? A distância entre a sua casa e o trabalho é menor. Mas sim, eu queria citar que existe essa diferença, né? Você vê isso na prática, que muita gente às vezes se leva mais de meia hora para chegar no trabalho e reclama, enquanto a nossa realidade no Brasil é bem diferente disso. E a última diferença que eu queria comentar é com relação às férias. E aqui eu tenho 2 pontos. O primeiro é quanto você recebe de férias e o segundo é quando você recebe essas férias. No Brasil, a gente recebe 1/3 do salário como pagamento de férias e depende do mês em que você tira férias ou do mês em que você acorda com a empresa. Aqui em Portugal, a gente recebe 100% de pagamento de férias, ou seja, um salário completo como pagamento de férias. E geralmente esse pagamento é feito no mês de junho de cada ano. Isso significa que em junho a gente recebe 2 salários. Isso eu achei maravilhoso. No final das contas, aqui a gente recebe 14 salários no ano, porque sim, a gente também tem o 13º aqui, que na verdade não se chama 13º, se chama subsídio de Natal, que também é um salário. Então, no geral, a gente recebe 14 salários aqui, enquanto no Brasil a gente recebe 13 salários mais 1/3 de salário, que é o das férias. Então, assim, quando eu cheguei em Portugal, eu achei que seria só uma troca de país,
principalmente porque eu estava vindo transferida da mesma empresa, então eu achei que seria só uma mudança de escritório. Mas no final das contas, o que eu percebi é que teria que ser uma mudança de mentalidade, porque o ritmo de trabalho é diferente entre os dois países. No Brasil é mais correria, aqui é um pouco mais calmaria. Depende do período, né, na verdade. E essa mudança de mentalidade, na verdade, muda tudo, né. Então quando você decide morar fora, não pensa só no salário, na oportunidade que você vai ter, pensa em como vai ser o seu dia a dia no ambiente de trabalho daquele país. Porque no final das contas, é isso que realmente pesa, como você vai se sentir diariamente na sua rotina que realmente importa. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essas diferenças e qual delas mais te surpreendeu quando você descobriu. E se esse vídeo te ajudou, deixa um like, porque assim eu consigo saber se esse é um tema interessante que eu posso trazer em outros vídeos. E já se inscreve para não perder os próximos. Tchau, tchau!